Olá, amigos do canal Expresso Esportivo, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos novamente sobre João Fonseca. Depois da derrota de ontem para o Draper, muita gente nos questionando, me perguntando sobre o João Fonseca. Então vamos gravar um vídeo sobre isso. Antes de tudo, gostaria de falar para você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente aí, nos ajude a chegarmos cada vez mais longe. Meu nome é Ademir, sou professor de tênis e de pickleball e falaremos um pouco do João Fonseca, uma análise pós-jogo, pós-derrota do Draper, uma derrota dolorida e que levantou alguns questionamentos aí de um pessoal que, como ele furou a bolha, muita gente nos pergunta se o João Fonseca é tudo isso mesmo. Então ontem muita gente perguntando e aqui vou deixar um vídeo um pouquinho para todos, né, para nós que somos tenistas, praticantes e para aqueles que estão se interessando pelo esporte agora e às vezes nos questionam como estão nos questionando sobre o João Fonseca. Então vamos ao vídeo. Para vocês terem uma ideia, vamos falar um pouquinho de ranking do João Fonseca. Ele está batendo hoje a posição de número 56 no ranking. Tem um site muito legal que é o ATP Live Ranking, né? Que você vê o ranking online, o que está acontecendo. E ele está em 56 do mundo, batendo o seu melhor ranking. Para você ter uma ideia, ele tem 18 anos e 7 meses, tá? E se você nesse site coloca lá abaixo dos 19 anos, o segundo colocado nesse ranking é o alemão Justin Angel, que é número 278 do mundo. Então a diferença do número 56 do mundo para o número 278 do mundo é muito grande. Então nisso tudo ele já mostra que é um fenômeno. Vamos falar também em números. Ele já ganhou um ATP no Saibro em Buenos Aires. Um ATP muito antigo, muito conceituado, que é muito difícil jogar contra os argentinos lá, e ele ganhou de todos os melhores argentinos no momento. Então, de todos é muito forte, mas ganhou de quem apareceu pela frente, grandes argentinos, Cerúndolo, por exemplo, que é um cara fortíssimo, que é um cara que está com um ranking muito bom, e ele ganhou dele na Argentina. Mais um motivo para falar que ele é um fenômeno. E vamos esquecer o número. Agora vamos falar de outros tenistas da mídia do mundo falando que ele é um fenômeno. Então, assim, dificilmente você vai encontrar alguém que não é um fenômeno sendo elogiado pelos melhores ex-tenistas do mundo. Então, dificilmente esses caras erram. Você pega aqui, se fosse só no Brasil, aí você fala, pô, mas eles estão elogiando ele no Brasil. Não, o mundo está elogiando ele. Então, isso já mostra que ele é um fenômeno. Outra coisa, ele foi convidado para a Laver Cup. Pouquíssima gente é convidada para esse evento. Lá estão os melhores tenistas do mundo. Lógico que nós vamos falar assim, poxa, mas estão convidando ele pensando no Brasil, na divulgação, na publicidade. Não vou falar sobre isso, mas imagino que estão convidando ele porque ele é um fenômeno. Então dei vários argumentos para falar que sim, ele é tudo isso. Mas sim também o circuito é muito, mas muito difícil, é muito competitivo. É uma batalha diária. O que nós podemos falar é que ele tem todas as ferramentas para se tornar um top 40, top 30, top 20, top 10, quiçá um top 5, top 1, aí só o mundo, o futuro irá dizer. Ele tem 18 anos e se ele jogar até os 30, nós temos mais 12 anos de João Fonseca. E agora a longevidade do tênis é muito grande. Então se ele jogar até os 40, então nós temos aí 22 anos de João Fonseca. Então ele vai fazer muita coisa para o tênis do Brasil. E uma coisa que, como ele furou a bolha, o pessoal tem que entender que o tênis é um pouquinho diferente. O tênis, a cada semana, você pode provar ou se provar novamente. E o que questionou tudo isso de falar que ele não é um fenômeno? Agora vamos falar sobre a parte tenística do jogo contra o Draper, depois de analisarmos aí novamente, depois de vermos as entrevistas, e aí vamos ter que falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo está falando que ele não é um fenômeno porque ele tomou um 3-0 seco do Draper. O Draper não deu
chance alguma para o João Fonseca. Mas aí, no meu ponto de vista tenístico, tem algumas coisas a ser faladas. Eu vi vários analistas falando e eu penso igual. E isso é a verdade. O Draper hoje é a criptonita do João Fonseca. O Draper número 5 do mundo. O Draper que adora jogar de contra-ataque. É canhoto, que força o João Fonseca. Quem é canhoto joga mais pelo back do João Fonseca. E hoje, se tem uma coisa que o João Fonseca, quem somos nós para falarmos, tem que evoluir, é o back na corrida dele. E o Draper explorou muito bem. Outra coisa que o Draper fez muito, dar curtinha no João Fonseca. Então assim, o João Fonseca não chegou em várias curtas. E isso tudo é normal. Então, pela idade do Draper, pela idade do João Fonseca, por tudo que eles estão construindo, tudo isso foi normal. Então você pega aqui, ó, a parte física do João Fonseca com o Draper. Não dá para comparar. O Draper hoje, na minha opinião, é um dos 3 melhores tenistas fisicamente do circuito. Então, assim, isso pega muito. Então, essa já é um fator. O João Fonseca está em construção. Segundo aspecto, o Draper, ele consegue contra-atacar e segurar muito as bolas do João Fonseca. E é normal, o cara é top 5. Então, assim, muitos pontos que o João Fonseca teria matado numa terceira bola, com o Draper ela voltava a fundo. E o João Fonseca não é acostumado a caras que ficam trocando ele tentando dar o winner de forehand e o cara devolve lá no fundo. E pode ver que os erros não forçados do João, depois que eu assisti o jogo novamente, é exatamente isso. O Draper dava mais uma bola funda, uma bola que provavelmente contra lá fugiu o nome do francês que ele jogou, o Pierre lá, o Herbert, contra o húngaro, teria matado o ponto, o Draper voltava no fundo. E aí o João Fonseca errava essa bola. Então, nisso tudo que nós estamos falando para você, o Draper, neste momento, e não necessariamente ao longo dos anos, ele é uma criptonita para o João Fonseca. Por quê? Quanto mais o João Fonseca batia reto na bola, mais a bola voltava. E era 4, 5, 6 bolas nesse nível, que aí já pega um pouquinho do físico. E aí foi onde também o Draper aproveitou. Mais um fator. O jogo foi na principal quadra de Roland Garros. Quadra do Guga. Quadra que todos os brasileiros sabem que tem uma história imensa. Será que não pesou para o João Fonseca estar pisando nessa quadra? Fator nervosismo. Então isso entra no fator nervosismo. E o pior, na minha opinião, o Draper era o favorito. E o João Fonseca, quando é o azarão, tem que se manter no jogo no começo. E isso não ocorreu. Consequentemente a isso, não ocorrendo isso, ele deixou o Draper à vontade. O Draper sacou demais, jogou muito com o forehand, jogou muito bem com a direita e fechou todas as portas como um cara top 5 do mundo. Então, esse questionamento que estão fazendo, o João Fonseca não é tudo isso, gente, é infundado. João Fonseca, com 18 anos e 7 meses, fez terceira rodada de Roland Garros. A frustração é enorme e eu entendo, porque assim, o próximo jogo dele seria contra o Bublik, que ganhou do português Rocha. E é o Bublik, o próprio Bublik, que foi derrotado pelo João Fonseca numa final de Challenger. Então a chave estaria muito aberta se ganhando do Draper. E aí depois era uma quartas de final contra o Sinner. Aí já é outra pedreira, mas aí faz parte. O que temos de aprendizado? O João Fonseca fez terceira rodada, somou pontos, vai bater o melhor ranking. E tudo isso é muito bom para o tênis brasileiro. E é muito bom para o tênis ao modo geral. O que temos que pensar e responder? Será que estamos sendo iludidos? Quem está falando isso fora da bolha tem que entender que não, João Fonseca tem todos os fundamentos para ficar entre os primeiros do mundo. Depende dele, depende de se ele vai querer, depende se ele vai querer pagar o preço todo dia. Mas uma entrevista pós-jogo que eu gostei, ele falou que a meta dele esse ano é ficar entre os 40 do mundo e ser cabeça de chave o ano que vem em janeiro no Australia Open. Nós, brasileiros, torceremos muito para que isso aconteça. Gente, é isso. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.